Alô, amigos e amigas do esporte, bom dia, tudo bem? Segundou, hein? Hoje, dia 12 de maio de 2025. Estamos chegando aqui para mais um TV Esportes News, aqui pela sua TVI, 20 anos, contando a sua história. E daqui a pouquinho tudo com relação ao brasileiro, ao baiano, a assinatura, não é? Do novo técnico da seleção brasileira, o Ancelotti, enfim, tudo daqui a pouquinho aqui no TV News Esportes. Nino Black, forte abraço, boa tarde, hein? Rapaz. Boa tarde, viu, Marcelo? Boa tarde. Novo horário, né? É verdade. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, você, telespectador da TVI. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está com a simples tela de um celular nos assistindo, você que está na TV, canal fechado, nos assistindo, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós temos a responsabilidade nesse momento triplicada em ter que passar para você a melhor e mais correta informação e os melhores comentários possíveis, se tratando de um pouco conhecimento que Deus nos deu. Venha nos ajudar, venha nos assistir, que eu gosto de responsabilidade grande, Marcelo. É isso aí, eu já vou começar falando da Série B do Campeonato Baiano. Muitas coisas aconteceram no final de semana. Rodada no sábado, no domingo, mas a gente destaca sempre aqui os nossos dois times, né? O Grapiúna, também o Itabuna, seu Nino Black. Sim. Eu já quero aí, vou lhe pegar com uma surpresa aqui, viu? Mas você já tá sabendo. Já quero aí, Cássio, coloca na tela aí a escalação do Grapiúna. Grapiúna? Grapiúna, escalação, e você vai ficar surpreso aqui, né? Quem entrou aí numa laranjada. Olha lá. Ali foi a escalação do Grapiúna para o jogo que teve no final de semana. Oxê. Com o Ipiranga, onde perdeu pelo placar de 2-1 de virada. Alguma coisa lhe surpreende, não? Nessa Marcelo, escalação da comissão ali? Tô vendo ali Júlio César, Bonfim. Júlio César, o goleiro, esse goleiro é do Júnior, hein? Júlio César, Bonfim. Da categoria sub-20 aí. Dudu, Fabão, Davi, Evanilson, Biguinha, Caio, Samuel, Roger, é isso? Isso, Roger E Dedé. e Dedé. Técnico Narciso, é Narciso? Narciso Ivo. É? Foi o treinador. Então, Lá, no caso da laranjada, lá foi em Narciso que Conquista, pegou. Narciso pegou essa laranjada. E não deixa de ser uma laranjada, Marcelo. Que Narciso Por quê? é Eu tô Narciso. falando laranjada. O time começou com o treinador, o Hélio. Eu ia lhe perguntar Foi assim. afastado. E veio o treinador, e cadê o treinador? Eu ia lhe fazer uma pergunta que seria boba, idiota, na verdade, minha. O treinador caiu? Não precisa nem perguntar se E foi nem- um outro nem que assumiu. Nem assumiu. Não chegou a assumir? Não chegou a assumir. Nem chegou a Aliás, assumir e sumiu. Veio, olhou e Não sumiu. gostou e sumiu. Exatamente. Né? E falou o seguinte, besta é coelho. Que tem o nariz vermelho. É vermelhinho, É. Exatamente. E aí o Narciso foi para essa laranjada aí, para comandar o time do Grapiúna, que fez 1-0, Sim. fez 1-0, mas tomou a virada aí, já que, segundo o próprio Narciso, o Davi ali, que é o volante, acabou sendo expulso e complicou a vida do Grapiúna, que nem banco tinha. Rapaz, para um time, Complicado. para um time disputando, olha a colocação que eu vou fazer, o parágrafo que eu vou dizer, Marcelo. Para um time que está disputando uma competição que é profissional, uma competição profissional, isso aí não é comportamento nem de amador. Complicado. Levar 11 jogadores, claro que se permite a regra do futebol com 8 você já jogar, com 7 no caso, né, você já joga, mas sinceramente, desmotivante, desacreditante, tudo de negativo nesse caso aí. Infelizmente, essa é a verdade. O Grapiúna passa grandes dificuldades. Eu, sinceramente, velho, o grau de amizade que eu tenho com o presidente do Grapiúna é grande o suficiente para eu falar para ele, Álvaro, tem como, falar não, perguntar para ele, Álvaro, tem como você ligar para a federação e pedir afastamento? Álvaro, se tiver como, faça isso. Se tiver como você pedir afastamento, faça isso. Vou lhe dar uma ideia. Faça isso, peça afastamento e se programe melhor para você fazer boas campanhas como fez do ano passado para trás. Não subindo, mas fazendo boas partidas, boa campanha, digamos assim, batendo na semifinal. O comportamento é ruim, as condições são péssimas.
O treinador chegou, nem assumiu, porque olhou, sumiu porque não gostou. Aí ele sumiu, não assumiu. Ele não tá errado, sinceramente. Eu acho que eu nem iria. Ele ainda veio. Eu nem iria se eu soubesse das condições. Mas ele veio, não gostou e não assumiu. O Narciso, nós conhecemos o Narciso, é um cara que é treinador de escolinha. Quando tem o tempo, não é nem treinador de escolinha, Narciso. Narciso tem escolinha, já foi treinador da escolinha dele. Narciso é um cara que trabalha no ramo empresarial de futebol. E, sinceramente, como o Marcelo falou, Narciso que pegou a laranjada, Eu, sinceramente, também acho que não assumiria, não. Mas Narciso, eu acho que para Narciso sobrou, não tem tu, vai tu mesmo. Eu acho que por isso que ele foi. Eu, sinceramente, acho o ápice da desorganização. Se eu fosse Álvaro, mais uma vez, ligar para a federação, ou vai lá de corpo presente e pede o afastamento do time. Pede. Porque vão vir viagens. Porque joga em Salvador. Joga mais perto que Salvador, mas é também viagem. E vai arcar como? Semana passada eu falei aqui que nem água tá batendo. Gente, se você não tem água para dar para os seus atletas, você vai ter condições financeiras de arcar viagens, que são muitos atletas, com muitas refeições, com muitas hospedagens. O certo do futebol, pelo menos, requer isso. Eu acho que Álvaro tem humildade suficiente para saber que a rodilha está pesada para ele pegar o pote. E pelo jeito o empresariado não encostou para que ele pudesse ter um apoio. Sinceramente, Álvaro, faça isso. Peça direcionamento a Deus, peça sabedoria e peça a Deus que seus planos e pensamentos e pedidos dê certo, para que a federação aceite seu pedido de afastamento. Porque do jeito que está, Álvaro, sinceramente, eu não teria coragem, não. Não sei como é que você está tendo ainda. E você está falando isso porque você conhece, Conheço. sabe da correria, Sei que é. né? Da pessoa que é o Álvaro Sei, também. pô, um cara, eu gosto de Álvaro, Marcelo. Exatamente, Eu gosto de Álvaro. são dois. É um cara que não tem um conhecimento muito grande, muito bom de futebol. Um cara que tem portas abertas. Acredite, Álvaro tem portas abertas, conhecimento para a Muito, Europa. De Europa. De empresários que põem jogadores na Europa. Acredite, quem não sabia, tá sabendo disso agora. Para pegar no futebol ele sabe. Para pegar uma barca dessa, a famosa barca furada. Futebol, esse é o termo que usa para o que o Grapiúna tem sido. A verdadeira barca furada. Que um jogador indica o outro e o cara fala, vai para onde? O cara vai para o tal time. Os caras falam, aquela barca furada, você é doido, vai fazer o que lá? Nem água tem. Desse jeito. Aí uma coisa negativa puxa a outra. Se nem água tem, vai ter outras coisas? Se nem água tem, vai ter alimentação? Se nem água tem, vai ter alimentação e seu pagamento no final do mês ou na data que você marcou? Se nem água tem, vai ter alimentação, o seu pagamento e onde você morar dignamente, dormir e acordar sem perigo? Perguntas que o jogador se faz hoje antes de ir para qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque todos que venham a defender a camisa do Grapiúna nesse momento serão de fora, porque os da casa já estão aí. E o da casa são os da casa que tem quebrado o galho. Quem quebra galho é macaco gordo. Ele é gordo, ele sobe o galho, quebra. Mas nesse momento, quem tem quebrado o galho são esses que apareceram ali na relação, não. Na escalação, porque só tinham eles, Marcelo, 11 guerreiros. E o detalhe, né, Black? A gente sabe, como você também jogou futebol profissional, que o futebol é caro. Muito. E tem Se não ficado tiver- cada vez mais. E se não tiver, e o Álvaro também sabe disso, e se não tiver o apoio financeiro, não vai. Muito difícil. Não tem Aí condição. é o Olha, empresariado, né, Marcelo? Exatamente. Pra você ter uma ideia aqui, o Grapiúna vai jogar agora em Vitória da Conquista. Viaja? Viaja. Lá na casa de Vitória da Conquista. Que na realidade viaja todos os jogos, né? Não joga no Itabunão, então vai ter que Já fazer não o que joga é, em casa já porque não joga em é o casa. Itabunão. Exatamente. Então, ó, sai pro Vitória da Conquista, lá em Conquista. Isso na próxima rodada. Sim, Depois recebe aqui o Bahia de Feira. Digo aqui em Jequié. sim. Aí depois o Grapiúna vai para Salvador. Uma viagem longa. Enfrentar. A equipe do Galícia. O Galícia. Depois pega o SSA em Jequié. Depois o Fluminense também em Jequié. Então tem duas viagens aqui. Salvador
e Vitória da Conquista. Mais longe ainda de Salvador, né? Mais longe ainda é Salvador. E vou te falar uma coisa, Marcelo. Cada jogo é uma história, mas pelo que eu vi ontem, eu assisti o jogo do Itabuna contra o Vitória da Conquista, o time que Ferreira assumiu. O Vitória da Exatamente, Conquista, o treinador Antônio Ferreira, foi meu treinador aqui no Itabuna Esporte Clube. Muito competente, por sinal, Marcelo. Verdade. Professor Ferreira. Campeão baiano pelo Colo-Colo em 2006. Juntamente com o Gabriel como preparador físico. O professor Ferreira assumiu o Conquista. Ontem perderam para o Itabuna de 3-2, mas o poder de reação do Conquista foi muito forte, muito grande, principalmente no segundo tempo, onde ele estava perdendo de 3-0 o primeiro tempo. O segundo tempo ele ganhou de 2-0, mas o resultado é no final. E no final foi 3-2 para o Itabuna. Ou seja, o Itabuna ganhou o primeiro tempo de 3-0 e perdeu o segundo tempo de 2-0. Estou falando aqui, não é nem o placar do jogo, não, o resultado do jogo. É o andamento do segundo tempo, o poder de reação que teve o Conquista, já com o dedo de Ferreira, primeiro jogo que ele estava ontem. Perdeu o primeiro e ganhou o segundo tempo, 2-0. Subentende-se que o Grapiúna vai passar dificuldade lá em Conquista contra o Conquista. Exatamente, É certo. verdade. E depois vai pegar o Bahia de Feira no seu mando de campo, que é em Jequié. Jequié. O Bahia de Feira é um time muito arrumado também. Com certeza o Grapiúna vai passar dificuldade também. É muito complicada a situação do Grapiúna. Não, a gente tem que ser sincero, né? Classificação aí já é difícil demais. Não. Classificação. Classificação, esqueça. Esqueça. Estamos falando de futebol, Vamos terminar tudo o pode campeonato. acontecer, mas esqueça, são 9 jogos. Se não tiver como dar uma recuada antes. São 9 jogos. Aí são 9 jogos e outra. 6 jogos faltam. E, é claro, dos 6 jogos, são 6 viagens. Jequié, 4 vezes e 2 vezes Salvador e Conquista. Muito difícil, Marcelo. Eu acho que eu tô triste hoje, viu, Marcelo? Mas a gente que Eu tô triste, não vou acompanhou, a gente que fez parte também Triste. do Grapiúna, né? Você sabe muito bem que em 2015, ele próprio falou aqui, quando o time foi rebaixado, aliás, como o time não conseguiu o acesso. Em 2015, o acesso, a gente manteve o nome do Grapiúna ali vivo nas competições regionais, as competições de base. Você foi um dos que a gente convidou para fazer parte ali em Da 2017 base, sim. ou 18, a gente foi para Rio de Contas. Sim, Né? com a Ela base. perde Conquista, né? Naquela competição muito boa, que tinha ali o Netinho, tinha um time muito bom, né? Eu vi um Evanilson, é esse? Evanilson é esse. Pronto. É o lateral esquerdo. Que era nosso jogador nos Evelyn, juniores que naquela você época, tá no profissional Tá hoje profissional. aí. Muito bom jogador. Lateral esquerdo. Muito e bom ali jogador. tinha naquela época o Netinho, né? O Adriano de Massambé, isso. Enfim, muitos jogadores bons. E a gente manteve o nome do Grapiúna até 2021, 21 mais ou menos. Aí Em veio a atividade. pandemia, enfim. Mas a gente fica triste com a situação dessa. Eu fiquei triste. Muito triste. Eu acho que meu semblante, minha voz, meu tom de voz tá triste por causa dessa notícia do Grapiúna. E outra notícia que a gente vai dar daqui a pouco. É verdade. E alguém falou assim, olha, pega aí quem tem de fora, manda embora, né? Vamos ver como é que vai terminar o campeonato aqui com alguns jogadores do Júnior, enfim. Fica com o menino da casa. Fica da casa, para mim não ter aquela despesa maior, dificuldade para conseguir ônibus, está tendo, viagem, então é complicado. Tudo requer dinheiro, né, Marcelo? Exatamente. Estou falando, uma viagem dessa aí, por exemplo, para Salvador, por exemplo, uma viagem dessa aí é quase 10 mil conto. Eu entendo a Se boa botar vontade. na caneta mesmo, 10 Eu mil reais. entendo a boa vontade de Álvaro. Exato. Eu entendo em manter o time, em escrever o time, tentar o acesso e tal. Mas é muito difícil, muito difícil. Quando se tem o acesso, você tem uma cota da TV logo de cara, né, Marcelo? Exatamente, também. Mas é tudo no escuro, e no escuro fica difícil, velho. Olha, quem tá bem é o Sub-20, que no clássico, no sábado, lá em São José da Vitória, venceu pelo placar de 3-1 a equipe do Barcelona de Ilhéus, que não deixa de ser um clássico. Sim. Grapiúna, Barcelona, olha, Itabuna e Ilhéus não deixa de ser um clássico. Quando envolver Itabuna e Ilhéus é clássico. Até jogo de peteca. Sim, Você sabe que tem gente a que não vai rivalidade perder. tá à flor da pele. É verdade. Então, outro jogo agora de volta será lá em Ilhéus, no próximo domingo, às 15 horas. Lembrando que teve também dança das cadeiras. Viu? Teve Marcelinho foi demitido na sexta-feira à noite. Marcelo Bispo. Isso, na sexta, meio-dia. E na sexta à tarde, o Ronaile, agora sim, assumiu de vez, já esteve na beira do campo no sábado, não é? Então o Marcelo acabou Bispo vencendo. caiu. Caiu. Né? Que vinha, caiu, e agora o Ronaile é o treinador e já assumiu, vencendo a equipe do Barcelona no domingo, aliás, no sábado passado. Domingo é que vem, é que tem um jogo envolvendo Barcelona agora e Grapiúna Sub-20. Ô Cássio, saindo de uma turbulência que é essa situação do Grapiúna, vamos ali para uma situação melhor, que é do Itabuna Esporte Clube. O Itabuna, que venceu ontem o Conquista pelo placar de 3-2, estava vencendo até 3-1. Olha os gols aí, ó.
né? Ali o primeiro gol, né, de cabeça, Jucimar. Olha, Marcelo, foi um gol meio que sem querer. Exatamente. Mas sem querer também vale. A bola foi dada com atraso. Primeiro o lateral já confiou na bola, a bola quase em cima da linha, ele foi buscar e fez o cruzamento. A bola veio meio que na altura da cintura. O Jucimar fez um movimento perfeito para fazer o gol. Cabeceou, ela teve direção. Olha, é o merecimento mesmo. O Jucimar é bom jogador, foi o melhor jogador da partida. Aí agora o segundo gol do Itabuna. Itabuna mereceu, Marcelo, a vitória, principalmente pelo que fez no primeiro tempo. Aí parece que com 15 minutos já estava 2-0. Isso, aí o Kaique bateu o pênalti, o terceiro gol do Itabuna foi de pênalti, marcado pelo Kaique, no cantinho, né, Marcelo? ali, aí. Que é muito bom jogador. Marcelo, o Itabuna tem um time que é o suficiente para estar onde realmente está no momento. Para classificar como é esperado. Né? A classificação está muito bem encaminhada. Claro que, assim como o Itabuna não está classificado ainda, o Grapiúna não está eliminado ainda. Mas é muito difícil a classificação do Grapiúna e muito fácil a classificação do Itabuna, pelo que ambos fizeram até agora na competição. O Itabuna é líder, invicto e isolado da competição. 100% de aproveitamento. E o time confiante, que um placar de 3-0, passa para você, torcedor, e para você do grupo, do elenco, que vocês têm a qualidade suficiente para vencerem a todos que estão aí, porque não vai fugir muito o patamar com relação à parte técnica do que vocês vão encontrar aí nessa competição, não. É um time que não é fraco, o time de Itabuna não é fraco, tem jogadores mesclados de experiência e juventude para esse campo, que foi o jogo, o campo realmente está bem lameado, o Carneirão e a região do lado de lá está chovendo bastante, e quando vai sendo pisoteado, vai ficando lameado, e é normal isso aí. Facilita e favorece quem faz o gol primeiro, porque o jogo tende a ficar truncado, brigado, feio. E o jogo sendo feio, você ganha de 1-0, você não quer fazer jogo bonito. Você quer o resultado bonito. E não precisa ser jogo bonito, não. Não adianta ser jogo bonito e resultado feio para você. O suficiente, o importante é o resultado. E o Itabuna conseguiu vencer o primeiro tempo e perdeu o segundo. Mas o futebol, ele não é dividido em primeiro tempo e segundo para fazer a soma dos resultados. É o contexto geral. E no contexto geral, o Itabuna venceu por 3-2, tá de parabéns o Itabuna, Marcelo. Olha, e lembrando, vem cá, Cássio, com nós. Aí a vitória do Itabuna, 3-2. Ainda os resultados da Série B do Campeonato Baiano. Um jogo que também chamou a atenção, Black, foi o Fluminense empatar em 1-1 com o Galícia, com o estádio Joia da Princesa completamente, praticamente ali lotado. O Fluminense, Marcelo, tem deixado a desejar, essa é a grande verdade. Mas vou te falar uma coisa, Marcelo. Quando você falou que o Grapiúna pegaria o Galícia, eu fiquei preocupado porque o Grapiúna vai passar dificuldade contra o Galícia. Lá também, o Galícia é arrumado, olha a prova aí. Exatamente. Empatou com o Fluminense. Não é todo mundo que vai empatar com o Fluminense no decorrer da competição, não. O Fluminense... Foi em Feira de Santana. Isso, o Fluminense cresceu. É o time de maior torcida presente no momento. É o Fluminense, que joga em casa literalmente. E a torcida do Fluminense é apaixonada. A torcida de Feira é apaixonada pelo Fluminense. Surgiram outras forças, como o Bahia de Feira, como o Feirense. Mas a força de Feira de Santana é o Fluminense, e nós sabemos disso. A tradição é o Fluminense. Verdade. O outro jogo, o Bahia de Feira venceu 6-2 o Leônico, né? O Leleco tomou uma sapecada, já tomou 3 do Itabuna, tomou agora mais 6. Situação também difícil, hein? 6-2 para o Bahia de Feira. O SSA venceu o Teixeira pelo placar de 2-0. Todo mundo ganhou do Teixeira. Só o Grapiúna que empatou. É 1-1. Complicado, Marcelo. Cássio, me traga aí a classificação da Série B. Olha só ali, Itabuna absoluto, 100% de aproveitamento. 9 pontos ganhos em 3 jogos, seguido de Bahia de Feira com 7, aí vem Galícia e Ipiranga com 5, Fluminense e SSA com 4, Leônico com 3, Vitória da Conquista com 1, também Grapiúna 1 e Teixeira de Freitas também 1, Black. Cada qual no seu cada qual, Marcelo. Todo mundo ali está dentro do seu merecimento. O Itabuna se planejou melhor, pegou uma equipe já formada, um grupo com equipe já formada e está dando sequência e o resultado está ali na tabela do campeonato, 100% de aproveitamento. Vou de uma ponta a outra. O Teixeira de Freitas, que nem nome certo tinha, é Portela, é Teixeira. É Portela, Teixeira. Eu acho que é a Portela, é a porta para o povo entrar e golear, infelizmente. É de sub-20 a profissional. Fica difícil, viu, meu filho? Fizemos um time aqui, dá para ganhar para eles no Interbairro. Verdade. Então, se o campeonato terminasse hoje, estariam classificados Itabuna, Bahia de Feira, Galícia e Ipiranga, e os jogos da semifinal, Itabuna e Ipiranga, Bahia de Feira e Galícia. Seria esse o confronto. Tô botando muita fé no Itabuna, viu, Breck? O Itabuna tá, Marcelo, como nós falamos. Jogando, né? Isso. Marcelo, porque o nível técnico é esse que a gente viu. Verdade. Óbvio que ontem tava um campo muito lameado e tal, mas o nível técnico não foge disso, não.
O Itabuna sabe que é um dos favoritos à primeira vaga ou segunda vaga, a uma das vagas, e eu acho que isso aí já é uma garantia meio que certa, até por todos eles que disputam a competição. Eles contam com o Itabuna já classificado, claro que é dentro do campo, que consolida uma classificação, mas o Itabuna sabe, todos sabem que o Itabuna está no caminho certo, Marcelo. É isso aí. Então, parabéns aí ao Itabuna Esporte Clube, né, pela atuação que teve no final de semana. Uma camisa e a liderança bonita. ali 100%. Uma camisa bonita, Bonita azulona mesmo. com Eu vi o escudão azulão bonito. também, aquele azulão. Camisa E o bonita. escudo também é muito bonito, viu? É. Muito bonito mesmo. Verdade. Cássio, tira daí, vira a página, vamos falar de brasileiro. Campeonato brasileiro. Quem ganhou, que dê risada, quem perdeu, que chore. Né? Agora, tem um rapazinho que é muito, mas muito preocupado. Esquece o time dele e é muito preocupado com o Vasco. Como é o nome dele? O Patinho. Flávio, dá pra ver isso. É cada Ele- montagem que ele faz contra ele o Vasco. O time dele passou sufoco pra ganhar do Bahia. Traga aí, Cássio, os resultados de sábado. Olha lá. Flamengo 1, Bahia 0. O Grêmio, não é? Também venceu a equipe do Bragantino. Aliás, confirmando aqui, Grêmio empatou com a equipe do Bragantino. Tô Isso. vendo ali a tela, não é? Vitória venceu o Vasco 2-1. O Mirassol venceu o Corinthians por 2-1. E o Fortaleza aplicou uma goleada 5-0 no Juventude. Juventude tá de brincadeira, viu, Marcelo? Tomou 6 do Flamengo e 5 do Fortaleza. É demais também, né? Pra botar um time todo jovem assim, com o nome de Juventude, tinha que botar um time mais experiente, né, Marcelo? É verdade. Esperem tudo. Brincadeiras à parte, Marcelo, o Juventude realmente está indo pro caminho certo do que muita gente apostou, que voltaria à segunda divisão. O Mirassol com o Corinthians, ele se conhece, Marcelo, o Corinthians sabe que o Mirassol é um time arrumado por ser do seu estado de São Paulo. O Corinthians acostumado a enfrentar o Mirassol, claro que fez reforços, o Mirassol trouxe reforços para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu vejo, Marcelo, como um resultado normal, sinceramente. Para o que tem o Corinthians de calendário e o que tem o Mirassol está muito mais descansado fisicamente do que o Corinthians, sendo que ainda tem a parte tática e técnica, que o físico sobressai para quem está menos cansado, isso é normal e natural. O Grêmio, na sua casa, né, na Arena Grêmio, que era o Olímpico do passado, empatou com o Bragantino é um time arrumado também, Marcelo, tá lá em cima na tabela. O Flamengo venceu o Bahia dentro de casa, tudo dentro da normalidade, 1-0, gol da Arrascaeta, o Bahia teve grandes chances, um jogo muito truncado, o árbitro segura bastante o jogo, mas o Flamengo foi, sinceramente, bem melhor do que o Bahia, essa é a grande verdade. O jogo do sábado, Marcelo, foi o Vitória e Vasco. Eu vou lhe ser bem verdadeiro para você que é vascaíno. Eu sou vascaíno também, de coração. Essa foi a única herança ruim que meu pai deixou para mim. Você é torcedor do Vasco. A única herança ruim que meu pai deixou para mim. Meu pai tem 9 anos que se foi e eu tenho 50 de vida. Hoje, se eu tenho um filho com 8, 9, 10 anos, eu não ia incentivar ele a ser vascaíno. Porque o Vasco não dá gosto a você vestir uma camisa. O Vasco lhe faz passar vergonha se você falar que é vascaíno em determinados lugares. Porque o Vasco, o time do Vasco, é ruim demais. O Vasco tem um monte de amadores vestidos de profissional. E não é só dentro do campo, não. Na gestão também lá fora, sentado nas cadeiras que tomam as decisões. O Vasco só tem uma coisa. Duas, na verdade. O nome, que é gigante, Vasco da Gama. E o time, a instituição é gigante. E a esperança. Que a esperança não é preto e branco igual o Vasco. É verde. O Vasco, sinceramente, é indigno de você parar na frente da televisão no final de semana para lhe deixar feliz. O Vasco não lhe dá prazer de torcer para um time que você sabe que gosta de ver jogar porque ele joga bem, porque o Vasco não joga bem. O time do Vasco é medíocre, ruim, mal fisicamente. Coutinho pode parar. O Vasco, o torcedor do Vasco sabia que o Vasco ia perder por Vitória quando o Vitória ficou com 1 a menos. O melhor jogador do Vitória, na minha concepção, Mateuzinho, foi expulso no primeiro tempo. O Vasco fez 1-0. O Vitória desceu pro intervalo na proposta de vamos voltar pro segundo tempo para não tomar uma goleada. E o Vitória voltou com 2 linhas de 4, taticamente falando. E o Vasco fica tocando a bola ali ao redor da área do Vitória, mas sem objetividade. Você sabe que ninguém tem criatividade, qualidade para romper uma linha, para dar um drible, para dar um chute no gol. Enquanto que o Vitória ali, marcando, tá descansando. E tendo força, reunindo forças para atacar o Vasco. E tinha uma pessoa perto de mim que eu falei, o Vitória vai empatar e vai virar. E foi o que aconteceu.
time do Vasco é ruim demais, caiu no lugar que ele não deveria, não tem qualidade para sair, a zona de rebaixamento. O time do Vasco vai ser rebaixado porque não tem qualidade para a primeira divisão. Essa é a grande verdade, Marcelo. Cássio, já vira aí a página, jogos de ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos goleadas, hein? O Cruzeiro, jogando na Ilha do Retiro, venceu o Sport por 4-0. O Botafogo goleou também o Internacional pelo placar de 4-0, além... O Inter nos enganou. O Inter nos enganou, né, Marcelo? Enganou. Tomou 4 Corinthians, 4 agora do Botafogo. Enfim, Atlético Mineiro 3, Fluminense 2, o clássico. E o Palmeiras venceu o São Paulo também no Clássico Paulista ali, né, no Campeonato Brasileiro, pelo placar de 1-0, Black. Jogão, Marcelo, Palmeiras e São Paulo. Um jogo decidido por Vitor Roque, um gol que o VAR ficou vendo se foi, se não foi, se estava impedido, se não estava. Descobriram que a unha de Vitor Roque estava um pouco atrás. Aí essa unha um pouco atrás, brincadeira, o gol foi legal. E o Palmeiras venceu por 1-0, assumindo de novo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro começou perdendo para o Fluminense, um gol do uruguaio lá, Canóbio, muito bom jogador, mas o Atlético teve forças para empatar, virar, teve um vira nesse jogo. O Palmeiras é o líder e o Atlético venceu o Fluminense. Jogo bom, jogo de 5 gols, jogo movimentado, com polêmica de arbitragem, tudo que envolve um jogo de bons times, Marcelo. É isso aí. Cássio, rapidamente aí, a classificação da Série A. Vamos lá para a gente fechar aqui o programa. A classificação, Palmeiras aí primeiro com 19 pontos, seguido de Flamengo e Bragantino com 17. O Cruzeiro, hein? Começou meio capengando. Botou os meninos da casa para jogar. Aí, meu caro Cássio. Olha só. Aí o Cruzeiro, né? Botou os meninos. Tirou as medalhas. Exatamente. Botou quem queria jogar. Já está na quarta colocação. Aí vem Fluminense, quinto com 13. Atlético Mineiro e Bahia, 12. Botafogo e Ceará, 11. Corinthians, Fortaleza e Mirassol com 10. Internacional, Vitória, Grêmio e São Paulo com 9. Além de Vasco, Juventude com 7, Santos com 4 e Sport com 2 pontos. Jogam hoje Santos e Ceará. Semana passada, Marcelo, você lembra que eu falei que todos esses aí que tem 7 para baixo correm risco, todos são ruins? Exatamente. O Vasco continua com 7, é um dos ruins. É verdade. Complicado. Black, um abraço. Vida que segue para nós, Marcelo. Até amanhã, se Deus quiser. É isso aí. Final de programa, né? Novo horário aqui na sua TVI, né? 20 anos contando sua história. A gente retorna amanhã com fé em Deus.